Tá bom? O edital tem que estatuir como que esse desconto aqui, porque ele deu um desconto aqui de R$15.000. Esses R$15.000 proporcionalmente tem que ser distribuídos aqui dentro. Não pode, por exemplo, ele por própria vontade falar assim, então faço esse aqui por 5, mantém os outros. Ok? O edital vai ter que vincular isso. Como que vai ser aplicado esse desconto? Geralmente você coloca o quê? O desconto vai ser linear. Porque ele dividir aqui, aplica o percentual aqui em cada uma. Tá bom? Mas o próprio edital tem que falar isso. Então, gente, não significa que ele ganha por critério, tá? Ele ganha pelo valor total. Ok? Então, o que eu estou falando é, o fato de ser o menor preço não impede que se pondere a planilha, a composição da planilha dele. A gente colocou que a habilitação do pregão é uma coisa que só acontece posteriormente, mas todo mundo que vai participar de um pregão, ele tem a obrigação de entregar uma declaração dizendo que ele se acha habilitado, ele se apresenta em condições de cumprir aquele objeto. Tá? É só uma declaração que não tem efeitos, não vincula, ele não pode ser multado se ele for desabilitado depois, tá? É uma coisa meio letra morta. Mas é obrigatório que ele apresente uma declaração dizendo assim, concordo com os valores as condições do edital, estou em condições de participar da licitação, preencho os requisitos de habilitação, está aqui a minha proposta, está aqui o meu envelope de habilitação. Tá? Mas ele é obrigado a apresentar essa declaraçãozinha. A habilitação ocorre depois do julgamento das propostas. Está aqui isso no quarto 12. Encerrada a etapa competitiva, ordenada das ofertas, o pregoeiro procede à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta. Eu recebi uma pilha de envelope, todo mundo chegou aqui da mesma forma, entregou 2 envelopes, um envelope de proposta e um envelope de habilitação, certo? Coloquei aqui uma pilha de envelope de propostas, coloquei aqui uma pilha de envelope de habilitação. Abri todos os envelopes de propostas, classifiquei as propostas, né? Tinha o licitante 1, licitante 2, 3, 4, 5. Classifiquei as propostas deles. Então, foi o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Fui para a fase de lances verbais. Né? Aí teve um que ganhou. Digamos que tenha sido o licitante B aqui. O licitante B ganhou. O que é que eu vou fazer agora? Vou pegar o envelope de habilitação lá na pilha, que tem todo mundo. Vou pegar o envelope de habilitação do B e vou habilitar ele. Tá? Se ele não for habilitado, eu vou pegar o segundo classificado aqui. O segundo melhor classificado na fase pós-fase lances. E vou habilitar só ele. Então é uma coisa que poupa muito tempo, tá? Você não precisar ficar habilitando todo mundo junto. Outra característica interessante do pregão, o pregão é realizado pelo pregoeiro, tá? A equipe de apoio, por exemplo, ela já é dispensável. Ok? A lei, embora fala que o pregão será utilizado com um pregoeiro e uma equipe de apoio, não existe forma, não existe requisito de composição dessa equipe de apoio. Tá? Então, essa equipe, na verdade, são só pessoas que vão ajudar lá a passar o papel para todo mundo assinar, rubricar as folhas, etc. A responsabilidade do pregão é praticamente toda do pregoeiro. Para vocês terem uma ideia, no pregão eletrônico é o pregoeiro e o computador. Ok? É o pregoeiro lá na internet, no Comprasnet, validando os lances dos licitantes. Ok? Outra coisa importante é, via de regra, você tem que estatuir critérios de aceitabilidade dos lances. Tá? Então, por exemplo, se um der uma proposta de 100 mil, outro de 200, 150, né? 130, um de 70, um de 120, etc., na hora que você vai para os lances orais, se o edital não tiver falado nada, qualquer valor menor é aceito. Tá? Por isso que geralmente você estatui, ó, não se admite diminuir o valor em menos de que 1%, que seja, do seu lance original. Tá? Ou em menos do que 1% do menor lance. Tá? Por quê? Porque senão o cara ficava assim, tá, eu dou 99.999. Né? Aí o outro dava, tá, eu dou 99.998,99 centavos. Tá? Aí você não ia acabar nunca o seu pregão. Então você faz o quê? Você estabelece um mínimo, tá? Tem que diminuir pelo menos no mínimo 1%, no mínimo 2%. Óbvio que você não pode chegar assim, olha, o lance tem que tirar pelo menos 15%, né? Da sua proposta anterior, porque na verdade aí você não está dando competitividade, né? Você está podando a competitividade. Mas é muito bom que o edital estabeleça um mínimo entre os lances, tá? Para evitar isso. Outra coisa interessante
é que você só vai levar para a fase oral aquelas propostas que são perto da menor. Como é que eu vou ver isso? Eu vou pegar a menor proposta, no caso aqui R$100.000, vou pegar todas aquelas que estão até 10% acima delas. Quais que são elas? Nenhuma, né? Então quem é que vai para a fase de lance oral? O primeiro, mais quem? Mais os outros dois aqui, tá? Por quê? A fase de lances orais funciona da seguinte forma. No mínimo 3, é a primeira regra, tem que ter no mínimo 3 licitantes para ir para a fase de lances orais. Essa é a primeira regra. E a segunda regra, tendo mais do que 3, só vão participar aqueles que derem lances, que tenham dado lances iniciais de até 10% acima do menor. Tá? Então, por exemplo, se eu tivesse tido aqui um de 105, um de 108, todos os outros aqui, ó, tchau, você não vai poder participar mais do pregão. Então, se eu tivesse tido outros lances iniciais dentro dessa margem aqui de 10%, só iam o 100, o 108 e o 105 para a próxima fase. Tá bom? Essa é a outra regrinha também que cria para o pregão. É no mínimo 3, tá? Se todos eles estivessem na margem dos 10%, todos iriam para a próxima fase. Ok? Pergunta, é possível que o pregão estabeleça tempo máximo de duração da sessão? É possível? É, desde que seja no pregão eletrônico. Tá? Embora no pregão presencial não se diga nada, não tenha nada estatuído, não é muito... Ah, interessante. É possível você estabelecer tempo máximo, tá? Para o cara apresentar a proposta. Isso aí também pode o edital colocar. Por exemplo, olha, para cada lance que você for dar, não pode demorar mais do que 5, 6 minutos para você dar o seu lance. Porque o que é muito comum é o cara chega num determinado patamar, ele já acabou a competência dele, ele não tem mais poder de decisão abaixo daquele preço, ele tem que fazer o quê? Liga para o chefe. Né? Aí fica a sessão esperando porque o cara está na vez dele e ele não está apresentando a proposta. Tá? Eu participei de uma licitação uma vez em que o cara levou 45 minutos para dar um lance. E todo mundo esperando. Óbvio que eram 4 empresas só, né? Grandes empresas, mas era muito chato. E todos os outros ficam reclamando. Senhor pregoeiro, isso aí é razoável, não sei o quê, blá, blá. Então é muito chato. Tá? Então pode sim o edital estabelecer tempo máximo para você colocar, dar lance. Okay? No Comprasnet, o próprio sistema estabelece o prazo. E no Comprasnet, a sessão tem prazo fixo. Comprasnet é o portal que você usa para fazer o pregão eletrônico. Tá? Dentro do Comprasnet existe um prazo máximo da sessão. Por exemplo, essa sessão vai demorar 6 horas, 5 horas.